Agora, você me Claro. traz como destaque também o importante fato, né, nessa disputa internacional entre China e Estados Unidos. A gente disse aqui com o Pedro Doria, a gente já vem falando sobre isso há alguns dias, dessa Guerra Fria digital que parece que vai se desenhando. Qual é o papel ou qual é a figura do Brasil diante desse contexto internacional, hein, Dani? Pois é, Petra, é curioso que no meio de uma grande tensão entre Estados Unidos e China, com troca de ameaças, guerra comercial, pessoas já falando em Guerra Fria, nova versão, é curioso que o Brasil acabou ganhando um espaço aí nessa disputa, porque o que ficou muito evidente nessa semana foi que alguns veículos de imprensa internacional que raramente falam do Brasil deram espaço para discussões sobre o país nessa semana. A primeira evidência disso eu percebi no meio da semana, quando alguns jornais mais conservadores e ligados ao governo de Trump, que defendem o governo de Donald Trump, começaram a publicar matérias que rompiam com aquele pessimismo de que a gente falava da imprensa internacional em relação ao governo de Bolsonaro. No começo da semana, alguns sites bem ligados ao governo Trump, como o Breitbart, que era do Stephen Bannon, que foi assessor de Trump, tem publicado mais matérias sobre o Brasil e sempre com um ponto de vista mais positivo sobre Bolsonaro. No começo da semana, por exemplo, eles tinham uma matéria sobre como Bolsonaro pretende liberar um pouco mais o comércio de armas no Brasil, que eles veem como algo muito positivo, e tem falado positivamente das comparações de Bolsonaro com Trump também. E tem dado mais espaço para o governo brasileiro, o que pode ser interpretado como um aceno desse mundo ligado ao presidente americano a uma aproximação com o Brasil. Também teve matéria falando bem do Brasil no outro site conservador chamado The Federalist. Também houve um site chamado McClatchy falando sobre como o Brasil vai se tornar o principal parceiro comercial dos Estados Unidos na América Latina, e reportagens até em agências grandes, como a Bloomberg de Economia, falando como investidores americanos estão mais otimistas com alguns encaminhamentos de possíveis reformas que vão ser tocadas pelo governo Bolsonaro. Então, a primeira coisa que foi perceptível foi isso, foi esse lado mais positivo visto pelos Estados Unidos, especialmente a imprensa mais conservadora ligada ao governo. E aí o curioso foi que no final da semana, um jornal chinês que publica textos em inglês, chamado Global Times, publicou uma editorial criticando os Estados Unidos, mas no meio dessa crítica se comparando ao Brasil e criticando muito o Brasil. O tom é muito pesado e o próprio autor do texto diz que pode soar até racista, mas aí ele diferencia o desenvolvimento de Brasil e China se baseando na cultura e dizendo que os brasileiros não estão dispostos a ser tão diligentes e a trabalhar tanto quanto os chineses. Eles exigem o mesmo bem-estar e benefícios dos países desenvolvidos sem querer trabalhar por isso. Foi uma crítica muito pesada da China ao Brasil. E o curioso foi que o próprio Breitbart, que é esse site americano conservador, publicou um texto citando esse texto chinês e Uhum, atacando o que seria visto como uma forma racista de ver o Brasil. uhum. Então, é como se tivesse essa briga pela imprensa dos dois países tentando colocar o Brasil aí no meio de que lado o Brasil vai ficar. E isso é muito sério para o Brasil, porque por mais que os Estados Unidos sejam um parceiro histórico do país e por mais que o governo Bolsonaro diga que vai se aproximar ainda mais dos Estados Unidos, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Uhum. Então, nessa briga, é difícil ver como o país tem algo a ganhar, especialmente no curto prazo. Pode ser que no curto prazo algum dos lados que o Brasil se coloque aí seja até positivo, mas no curto prazo é uma sinuca, né? Uma situação complicada É que... muito complicado. A gente conversava há pouco, Daniel, com o Pedro Doria, Uhum, que me falava desse cenário complicado mesmo, principalmente depois da prisão da CFO da Huawei, porque isso sim. pode ser o quê? Isso pode ser um indício de que, em pouco tempo, executivos, por exemplo, dos Estados Unidos sejam banidos na China. Possam ser presos, Uhum. inclusive. E aí você gera um clima de total tensão em relação não só às nações, mas ao mundo, porque será que a gente vai ter uma versão de dois lados apartados? Será que a gente caminha Uhum. para isso? E aí você me coloca essa questão do Brasil. Será que o Brasil vai ficar definitivamente de um lado só? Isso é uma Uhum. incógnita que a gente também vai ter que resolver, né? Pois é, e é uma situação que coloca o Brasil numa situação difícil do ponto de vista da tradição diplomática do país.
porque é um assunto sobre o qual a gente sempre trata, o fato de que, historicamente, o Brasil é um país que se coloca de forma a não entrar em conflito. Então, ele tenta evitar, ele tenta apaziguar os ânimos, ser amigo de todo mundo e não entrar em conflito. Mas na hora que chegam dois países tão fortes e tão ricos quanto China e Estados Unidos para poder colocar, se colocar como o eu ou ele, é uma situação muito complicada para o país ter que decidir. E o que eu acho mais interessante é isso, é que eu acompanho o que se fala sobre o Brasil no exterior há muito tempo e vejo tudo que sai da imprensa internacional e na última semana, nos últimos 10 dias, começou a aparecer em vários veículos que nunca tratavam do Brasil. A China, os veículos chineses que publicam em inglês raramente mencionam o Brasil, raramente falam de alguma coisa específica sobre o Brasil. Aí agora entra num editorial tão grande, tão sério, falando sobre essa situação, sobre essa comparação do país. O Breitbart, que é esse site conservador americano, também, o Brasil raramente aparecia, e quando aparecia era de uma forma muito crítica ao governo anterior, e agora vem uma cobertura que vê o próximo governo que aponta lados mais positivos do próximo governo do Brasil. Então, a impressão que passa é que os dois países estão aí nessa disputa muito grande e que o Brasil, que talvez antes tivesse uma postura mais neutra, agora com o governo Bolsonaro que acena mais fortemente aos Estados Unidos, parece que os Estados Unidos estão aí querendo puxar realmente o Brasil para o lado deles e a China está meio que se colocando, dizendo que não vai ver isso com bons olhos, né? Então, tem essa situação aí, que a gente vê como que ficaria a situação do país perdendo força aí com o principal parceiro comercial que ele tem, que é a China. Atenção, é claro que isso não se encerra aqui, é só o começo dessa história, né? É o que a gente Claro, claro. percebe, o ouvinte vai lembrar disso. Esse é só o começo de uma longa história que se inicia agora, que é não digo um conflito, mas esse acirramento aí da relação entre China e Estados Unidos, né? Os oponentes vão ficando mais claros, né, Dani? A história vai ficando mais Pois clara é. também. Mas acima de tudo a gente tem que pensar que são dois países que têm uma diplomacia muito profissional, Uhum. que estão passando por situações que Delicadas. são mais complicadas, são delicadas, mas que o ideal para o Brasil e eu acho que para o mundo todo, inclusive para os dois países, é eles chegarem a um acordo que diminua essa tensão comercial e política entre os dois países e que permita ao mundo crescer todo junto, né? A gente viu que essa disputa entre os dois países, essa própria prisão aí da CFO da Highway no Canadá, afetou a economia do mundo todo, né? Então, o ideal é que os dois países consigam sentar e conversar e chegar a um acordo diplomático Ô, para Dani, tirar a pressão de países como o Brasil. o Emilson, ele me manda uma mensagem aqui agora. Ele fala assim: Petria, por acaso o presidente eleito disse que vai romper relações comerciais diplomáticas com a China? Lembre-se das palavras Não. ditas pelo Bolsonaro ao lado do embaixador chinês na casa dele, dizendo com um sorriso que a China é um país amigo e que é um importante parceiro comercial. A questão não é Sim. nem essa, é o jogo da política internacional, né? O joguete, né, Daniel? Sim, exatamente. Não, ninguém está esperando que o Brasil vá romper com a China, mas a posição do Brasil é claramente de se alinhar mais aos Estados Unidos. E esse alinhamento aos Estados Unidos, numa situação em que China e Estados Unidos estão com tensão crescente, pode fazer com que a China queira diminuir as relações com o Brasil, Uhum. por exemplo, ou que a China coloque uma pressão maior sobre o Brasil. Não é que o Brasil tenha que tomar uma postura radicalmente de um lado ou da outra, mas que os países estão começando a se posicionar de uma forma que vão cobrar do Brasil um maior alinhamento a um lado ou outro. E para o Brasil, o ideal é que os dois países cheguem a um acordo, fiquem em uma situação de paz comercial e que o Brasil possa continuar negociando com os dois da melhor forma possível. Manter relações diplomáticas equilibradas com os países é a principal tradição da diplomacia brasileira, é o que a gente espera que continue. E a torcida é que a relação entre China e Estados Unidos seja equilibrada e pacífica o suficiente para que eles permitam que o Brasil continue tendo relação com os dois e não façam pressão para que tenha que escolher só um dos dois lados. Daniel, é isso. É uma situação extremamente delicada.